Olá pessoal, hoje é 28 de setembro e eu faço um vídeo dando continuidade ao meu trabalho sobre o processo de descivilização do Ocidente. Eu acredito que a nossa civilização ocidental está decadente, está retrocedendo. Eu vou falar de muita coisa, vou falar de mito, tradição, história, já falei no vídeo anterior, que eu recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo, onde eu prometi que eu ia entrar em detalhes sobre o geoantropocentrismo, é o que eu farei logo a seguir. E para apresentar o geoantropocentrismo, vou me valer de algumas imagens para ilustração, mas vocês devem, se quiserem compreender todo o escopo do trabalho, ver o primeiro vídeo antes deste de hoje. Eu vou falar a partir vou repetir a minha premissa básica, que as religiões, as crenças religiosas e a fé e os deuses são finitos, são transitórios, a vida continua sem eles e novos deuses virão. Eu acredito que o socialismo, a democracia e o ateísmo estão destruindo a civilização ocidental. É claro que os avanços científicos e tecnológicos concorrem para isso, especialmente entre a juventude dessa sociedade moderna do século XXI. Hoje não se aceita mais apenas a fé, a crença, como um elemento essencial à espiritualidade. Eu destaco 3 fatores fundamentais nesse processo de descivilização. Eu falo do ateísmo, da democracia e do socialismo. É evidente que o ateísmo vem de longe, é uma dimensão da crença em Deus, nos deuses, no Deus bíblico em especial, e uma descrença crescente, então, no cristianismo e no judaísmo. A democracia e a social-democracia concorrem para a dissolução da moral cristã, judaico-cristã. E o socialismo, sem dúvida nenhuma, é um grande ataque à moral, à propriedade e à família. É um sistema ideológico baseado na dissimulação e na falsidade e oferece sempre um modelo pré-totalitário globalista. Eu farei mais adiante terei um nexo entre esses 3 fatores e concluirei, como vocês verão, pela inevitável globalização. Essa globalização não escaparemos, é um processo que já começou e ele terá sua conclusão nas próximas décadas. Então a primeira parte desse vídeo que eu começaria a seguir, eu vou especificar e detalhar o geoantropocentrismo e aquilo que cerca essa ideologia. Por enquanto, muito obrigado. Em 2017, eu formulei o conceito de geoantropocentrismo. Eu pretendia descrever uma crença ou um conjunto de crenças que tem como matéria de fé que a Terra é o centro do universo. O homem é o único ser inteligente do universo e que Deus, na sua última versão judaica, Yahweh, é ao mesmo tempo criador do homem e do universo. Além disso, segundo essa tradição, Israel é um lugar privilegiado do universo, cabendo-lhe a honra de ser o berço da criação. Mas o geoantropocentrismo, entretanto, é mais do que a palavra parece. É uma ideologia. Aqui não se confunda o termo ou o conceito como uma continuidade ou uma oposição aos modelos geocêntricos ou heliocêntricos. Essa advertência é necessária porquanto um mar de ignorância e uma quase ausência de educação e cultura geral torna o conceito ininteligível para o grande número. O grande número é, por definição, inculto e insuficientemente educado, sabemos disso. O geoantropocentrismo, por isso mesmo, é mais do que uma cosmovisão da natureza, do planeta Terra, do Sol ou da Lua, como foram os sistemas geocêntricos e heliocêntricos. É uma ideologia que se apoia em um grande número de outros conceitos, pensamentos, crenças e mitos. Como ideologia, além de colocar o homem e a Terra no centro do universo como referência única, sustenta a crença de o homem ser o único ser inteligente de todo o universo. Essa crença
entretanto, não mais encontra a receptividade das sociedades modernas, assunto o qual eu desenvolverei em profundidade nesse estudo. O geoantropocentrismo ainda prescinde da crença que o Deus criador do homem e do universo nasceu em Israel e que com ele e com aquele povo manteve laços íntimos e paternais. Também essa crença encontra cada vez menos aceitação no pensamento global geral, especialmente entre as pessoas cultas e que se acham livres para tal. Embora isso não signifique em absoluto que aquelas pessoas, neste particular, que continuam crendo nessa tradição judaico-cristã, não sejam cultas e educadas. Pelo contrário, elas ainda são maioria nas pessoas que têm poder de informar e pertencem ao escol das pessoas que têm na Bíblia a sua principal referência intelectual, religiosa e moral. A Bíblia judaica não afirma, é claro, o nascimento ou a origem humana como a história e a ciência antropológica reclamam. Há aqui uma compreensível impossibilidade, porque a ideia de história não estava nos planos dos redatores e editores da Bíblia judaica. Eles não foram descuidados como com os detalhes, as premissas, as características daquilo que só seria considerado ciência mais de 2000 anos depois. O Antigo Testamento é uma obra literária imensa com características de saga, de um épico com heróis salvadores e redentores, criadores de um povo e de uma nação. Mas a fila andou e ficou mais materialista. O velho livro perdeu o antigo e o sagrado apelo às gerações mais novas, especialmente do século passado e deste. Quanto ao entendimento do paraíso bíblico, onde a criação do homem e da terra teve início, Israel é reconhecida como o locus privilegiado dessa criação. O Éden, ou o paraíso, a que se refere a Bíblia judaica, é este lugar mágico e único, onde Deus criou o homem. A tradição judaica, posterior ao se plasmar na Bíblia que lemos, mergulhou o Éden em um lugar diferente do seu nome original sumeriano, Edim. De fato, nos textos babilônicos e acadianos, há um Gênesis em Eridu, a primeira cidade da história, como dizem os historiadores e arqueólogos. Esta primeira cidade do mundo, ali houve um Edim, houve um paraíso, segundo a tradição babilônica ou mesopotâmica. Mas ao cabo dos sucessivos capítulos que construíram a história escrita do povo judaico, isto não é referido. Ainda hoje a humanidade, por força de uma tradição de mais de 2000 anos, acredita que Israel é o locus da criação divina, é a capital da terra, e esta a capital do universo. Eis o conceito de geoantropocentrismo na forma mais estrita. Mas o exemplo que cito, um entre vários, pesa significativamente na avaliação das gerações mais jovens, que absolutamente não está mais disposta ou inclinada a aceitar a criação nos termos bíblicos. Esse conceito de geoantropocentrismo reclama, entretanto, a necessidade da exclusividade, da unicidade e da diferenciação máxima, o que necessariamente prescindirá da companhia de outras crenças ou mitos. Daí o homem geoantropocêntrico precisar eliminar conceitos das ciências que o contradizem ou o ameacem. Outros campos do conhecimento, para além da etnografia, da metafísica, da teologia, como a física, a geografia, a geofísica, a astronomia, a história e a arqueologia, por exemplo, perdem validade e credibilidade aos seus olhos. Esses campos passam a serem vistos como ameaças às crenças firmemente arraigadas há longo tempo. Eis uma prova da cristalização desse pensamento. Assim, o geoantropocêntrico só se sente confortável quando todo o conhecimento que ameaça sua crença é anulado, para que a sua própria crença persista e possa ser validada, ou continue a ser validada. Diante disso, qualquer ceticismo é visto como um anátema religioso. Como consequência,
a cristalização conferida pela tradição pode ser interpretada como dogmatismo. Ora, isso não está mais de acordo com o pensamento e o comportamento modernos, que desconfiam dos sistemas fechados e dogmáticos advindos de crenças. Os sistemas de fé produzem desconfiança nas sociedades cada vez mais materialistas, democráticas e socialistas. O dogmatismo salta aos olhos no geoantropocêntrico, o qual se torna o paladino da defesa de sua ideologia em épocas de ateísmo crescente. O homem geoantropocêntrico produz também revolta no ateu materialista. A ameaça parece ser recíproca, entretanto. O geoantropocêntrico, mais culto, vê no materialista ateu uma intenção malevolente, aspas, gnóstica, coisa de Satanás. O assunto gnosticismo, a propósito, será no corpo desse estudo melhor esclarecido, pois nele vejo muito material para engano e confusão. Assim, atos e pensamentos contrários à ortodoxia inspiram temores de violência. Isso inspira no homem geoantropocêntrico temores de teorias conspiratórias, de alguém ou de grupos que abominam as religiões judaico-cristãs. E os argumentos, quando existem, vão muito além das questões religiosas ou de fé. Eu, desde já, admito que há razões que sobram àqueles que temem a destruição do tecido moral judaico-cristão. Eu mesmo oscilo entre dois extremos. Ao mesmo tempo em que lamento o estado de coisas no campo da moral, também hesito em tirar a razão daqueles que, mesmo por motivos egoístas, pessoais e oportunistas, usam de sua crítica aos dogmáticos, apoiando a destruição da velha ordem mundial. Essa inversão nos termos será melhor explicada no curso desse estudo. O geoantropocentrismo é uma ideologia velha, entretanto. Não se trata de uma invenção moderna dos nossos tempos. Tomando como exemplo a teoria da Terra plana, vemos que esta é uma ideologia nova, deste século e do passado, com uma mais remota presença no século XIX, pelo menos no seu aspecto científico ou pseudocientífico. Observando o fenômeno, arrisco-me a afirmar que todo terraplanista é um geoantropocêntrico, mas nem todo geoantropocêntrico é um terraplanista. Eles não se excluem e às vezes se completam, mas não têm natureza simbiótica. Eu uso esse exemplo como discussão da atualidade que serve bem para medir o grau de desinformação, ignorância e mal-entendidos encontrados em pessoas que se dizem cultas. Assim, concorrem eles para a corrosão do geoantropocentrismo, o ateísmo crescente, o secularismo irreversível, os novos conhecimentos sobre o mundo antigo, dados pela história e a arqueologia, que juntas montam um quadro nada positivo para as crenças firmemente arraigadas. Assim, o judaísmo e o cristianismo sofrem o desgaste do tempo e da perda crescente de credibilidade do homem moderno. E essa perda de credibilidade não é nada boa. Ainda nesse ponto, admito que já tivemos, aspas, homens modernos melhores no passado. Isso introduz o tema do processo decivilizatório vivido hoje no Ocidente. As crenças judaico-cristãs, e principalmente a moral judaico-cristã, cada vez menos crível aos olhos do homem moderno, tem como companheiras para a degradação do Ocidente, depois do geoantropocentrismo, o sucesso da democracia e do socialismo. Juntos ou separados, às vezes indistinguíveis, o socialismo e a democracia, na minha visão, são fatores fundamentais no processo decivilizatório. Democracia e socialismo são os próximos itens dessa composição desagregadora. Esses fatores combinados no século XX, principalmente depois do advento das repúblicas democráticas, se somaram ao velho processo secular iniciado no século XVII, no século XVIII, no século das luzes, no século do iluminismo. O ateísmo ensejado e cada vez mais forte e disseminado parece ter esperado o seu grande momento. É hora também de eu afirmar
que o processo civilizatório, como eu vejo, é dialético. Há idas e vindas, marchas e contramarchas nele. O modernismo nem sempre é mau, mas sabe ser destrutivo, como atesta a história. O ateísmo corrói a tradição judaico-cristã e com ela se perdem os valores morais cultivados até bem pouco tempo. Do modo como escrevo, deve ficar claro ao leitor que estou a apresentar uma realidade que me desagrada, embora a intenção desse estudo nunca seja de agradar alguém em detrimento de outrem. Objetivamente, diagnostico um mal, uma perversão, cuja origem ficará clara no transcorrer desse estudo. Não existe ainda um estudo científico do mal e da perversão. O que mais acontece é uma abordagem moralista, religiosa e simplificada, como se vê na luta entre o bem e o mal. Nem procure estudar a natureza do mal nesse estudo, embora uma origem possa emergir de onde menos se esperaria. Mas a realidade não pode deixar de ser mostrada. O ateísmo e o geoantropocentrismo não vieram do nada. Os regimes democráticos têm defeitos enormes que o socialismo soube bem aproveitar. Vou afirmar mais adiante que os regimes democráticos são essenciais ao socialismo, como este é essencial à degradação moral da nossa sociedade moderna. Espero que o leitor entenda por que o processo da descivilização eu afirmei ser dialético. Por fim, uma palavra sobre a realidade e outra sobre a criação ou as edições humanas. Antecipo-me para dizer que não existe estrutura da realidade que não seja gnóstica em origem. Aqueles que, mal informados sobre o gnosticismo, ainda afirmam que ele sim seja a ameaça à estrutura da realidade, não sabem o que dizem. Eric Voegelin se deixou enganar pelo demiurgo quando justamente pretendia denunciá-lo. Aqui há uma inversão espetacular de quem foi iludido e enganado. Assim, tornando-se vítima do mesmo processo mental e intelectual que inutilizou o seu trabalho. Isso acarretou uma cascata de mal-entendidos e incompreensões devido ao fato singularíssimo de Eric Voegelin ter se antecipado aos textos gnósticos de Nag Hammadi, no Egito, descobertos em 1945, em primeiro lugar. Em 1977, quando esses textos, alguns verdadeiramente gnósticos, ficaram disponíveis em língua alemã ou inglesa, ele, cansado e desiludido, recusou-se a rever o que tinha começado a escrever muitas décadas antes, tomando como base os detratores dessa religião ou seita, em detrimento de versos originais de Jesus Cristo pós-ressurreição, o Cristo ressurreto, espiritual, apenas luz. O seu material se revelaria imprestável para a ciência, a teologia, a metafísica e ao próprio cristianismo. Em suma, ele foi vencido pelo demiurgo, foi enganado, sua mente foi parasitada, tornando-se um imitador sem criação. E não foi por falta de advertência e súplicas de alguns dos seus epígonos mais próximos. Voegelin ficara conhecido como um intelectual brilhante na ciência política, um dos maiores do século XX. Mas no que toca ao assunto do gnosticismo, errou feio e morreu sem admitir isso ao grande público. Em uma leitura mais radical e cruel, poderia-se dizer que sabia o que estava fazendo. Seus discípulos modernos herdaram sua ignorância, o pecado da imitação, com acréscimos de vaidade e arrogância que não merecerão maior atenção nesse estudo. Estes bem poderiam estar enquadrados na velha nova ordem mundial. Mais ainda, se surpreenderiam com os novos conhecimentos sobre a origem do gnosticismo, conhecimentos e estudos muito posteriores à análise de Voegelin e que estão na raiz da origem do próprio cristianismo. Voegelin não poderia saber disso, pelo qual está perfeitamente inocentado. Aqui ficará registrado, a quem quiser, que a observação da criação dos arcontes do demiurgo hoje tem leitura mais aberta e está plenamente desmistificada. E isso tem impacto direto sobre as origens do cristianismo e o seu desenlace, que parece estar à vista. Mas devo dizer que sempre haverá controvérsias acerca da origem pré
ou pós-cristã do gnosticismo, como seita ou religião, ou apenas como uma inclinação de pensamento e orientação. Como um fenômeno de curiosidade intelectual, de desafio intelectual, porque tal assunto prescinde de muita erudição e conhecimento sobre a história dos judeus de Jerusalém e de Alexandria, dos tempos helenísticos, do Segundo Templo, da filosofia neoplatônica, das origens egípcias, da história do cristianismo e do judaísmo primitivos, o gnosticismo é muito mais do que uma arenga hegeliana. Definitivamente, o gnosticismo não é uma interpolação maligna sobre o cristianismo evoluído pelas igrejas. Também não é a ruína ou a degradação do cristianismo. Pelo contrário, o gnosticismo é pré-cristão e dos tempos intertestamentais. O interstício histórico entre o poder do templo judaico e sua lei e a influência cultural helênica, com ambas culminando no poder político romano na Judéia. Esse é o tempo do judaísmo místico, dos essênios e dos pseudepígrafa judaica. É cada vez maior a aceitação entre os eruditos que o gnosticismo é precursor do cristianismo e que nasceu do misticismo judaico. Essa visão Wegelin jamais teve, nem ele, nem suas fontes também muito mal informadas. Há quem diga que o cristianismo é sua consequência e sua decadência. O que escrevo parece estar muito longe da visão borrada, confusa e desinformada que os arautos e as Cassandras impuseram aos interessados nesse assunto. Em suma, há uma denúncia do mal gnóstico que nada mais é do que uma falsa representação do verdadeiro inimigo da humanidade. A denúncia das, aspas, sinagogas de Satanás de João do Apocalipse veio a se transformar por força da tradição em um cristianismo eclesiológico, muito distante daquele original apelo ao espírito esclarecido do homem contra a injustiça do poder das leis, do templo e contra a ditadura divina normatizada de Yahweh. A igreja cristã do segundo século em diante levou mais longe ainda o poder mistificador das escrituras do Antigo Testamento. O cristianismo pareceu se esgotar da sua formulação tradicional, assumindo uma feição secular e imperativa, e tendo na crença e na fé sua única base de apoio. O cristão pós-Cristo nunca foi um homem livre. Agora parece ser livre, mas não tem Jesus. Ou Jesus não é o que pareceu ser. Talvez nunca tenha existido. Para o âmbito desse estudo, basta-me assinalar que o século em que vivemos já encontra fundamentos científicos para comprovar as suspeitas gnósticas, as verdadeiras, acerca da criação humana. Este é o capítulo mais fascinante. O tema do DNA e das sucessivas criações, ou como eu digo, edições da nossa espécie. Uma ponte entre extremos parece se avizinhar, com o fim se encontrando com o início, apenas para descobrirmos que não existe eternitas, nem tampouco linearidade nas criações e edições. O universo permanece aberto. A vida continua em variadas formas. A consciência se enriquece de inteligência. Se quiserem chamar de Deus a última consciência, tranquiliza. Mas até ele é fruto da nossa singularíssima e sempre parcial e localizada consciência. Inside your DNA, and you're a billion years old today. Oh, the rising sun and the place it's coming